É conveniente acreditar em Deus? E será que essa questão ela pode ser mesmo respondida por esse critério conveniência? E mais, o que a filosofia tem a ver com isso? A crença em Deus ela sempre foi um tema de debates profundos e por vezes conflituosos entre esses dois campos de pensamento que são tão distintos historicamente, a religião e a filosofia. Enquanto a religião oferece um caminho de fé, revelação e dogmas, a filosofia ela busca respostas racionais que questionam o mundo através de um pensamento lógico e crítico. De certa forma, essas duas áreas elas parecem estar em constante tensão, como se fossem inimigas naturais. É comum observarmos pessoas que acham que religião e filosofia elas não se misturam nunca, mas a verdade é que ao longo dos séculos, vários filósofos tentaram aproximar ou afastar essas duas áreas, propondo um diálogo difícil e por vezes não conciliável. Agora, será que é mesmo possível acreditar que uma decisão dessa tão pessoal e tão transcendental como ter ou não ter fé em Deus possa ser guiada por uma espécie de conveniência? Será que essa questão ela pode ser tratada como uma espécie de aposta? Não estou falando aqui de bets, casas de apostas, mas sim da famosa aposta de Pascal. Esse filósofo pensa em um critério de utilidade para acreditar em Deus. Mas será que se ao tentarmos aplicar um critério de utilidade, nós não estamos esvaziando a profundidade dessa questão? A filosofia com suas demandas por clareza e coerência, e a religião com seus mistérios e dogmas, parecem dois mundos à parte. Apesar disso, muitos filósofos buscaram encontrar uma espécie de meio termo. Nesse cenário, que pensamentos como o de Blaise Pascal ganham relevância ao oferecer um argumento que busca reconciliar, ainda que provisoriamente, essas duas formas de pensar, propondo uma reflexão bastante intrigante. Mesmo que não possamos provar a existência de Deus, seria conveniente apostar nessa crença. Blaise Pascal nasceu em 1623 e morreu em 1662. Foi um matemático, físico, filósofo, teólogo francês, cuja genialidade marcou diferentes campos de saber. Desde jovem, Pascal demonstrou ser um talento precoce para a matemática. Desenvolveu o Tratado sobre as Cônicas aos 16 anos e poucos anos depois inventou a primeira calculadora mecânica, a Pascalina, para auxiliar o seu pai, que era um coletor de impostos. Suas contribuições às ciências incluem fundamentos das teorias da probabilidade, desenvolvido em parceria com Pierre Fermat, além de estudos sobre fluidos e pressão, que culminaram na famosa experiência do barômetro de Pascal. Contudo, foi após uma profunda experiência espiritual que, em 1654, Pascal se voltou para a teologia e também para a filosofia, passando a se dedicar a uma defesa incessante do cristianismo. Sua obra Pensées, ou Pensamentos, é um conjunto de fragmentos e reflexões filosóficas e teológicas, onde ele expõe, entre outras coisas, a famosa aposta de Pascal, que é um argumento pragmático sobre a conveniência de acreditar em Deus. Além disso, ele criticou o racionalismo excessivo, defendeu que a fé vai além da razão, explorando os limites de conhecimento humano e as relações entre a dúvida e a crença. Pascal, apesar de ser um grande pensador cristão, ele não ofereceu uma prova direta sobre a existência de Deus. Em vez disso, ele sugeriu uma espécie de jogo de apostas. Isso acontece porque, para ele, a razão falha ao tentar provar ou negar a existência de Deus. Então, resta uma única possibilidade, a de decidir com base nas consequências dessa crença. A aposta de Pascal pode ser resumida da seguinte forma: você tem duas opções, acreditar ou não acreditar em Deus. E cada escolha tem duas possíveis consequências. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Então, apostar na crença de Deus, segundo Pascal, tem tudo a ganhar e nada a perder. Pensa comigo, se você acredita em Deus e ele existe, pronto, você vai ganhar uma salvação eterna. Mas se você acredita em Deus e ele não existe, você não ganha nada, mas também não perde nada. A outra opção é você não acreditar em Deus. Você não acredita em Deus e ele não existe. Você não ganha nada, mas também não perde nada. No entanto, se você não acredita em Deus e ele existe, aí sim você pode ganhar uma perdição. Não acreditando, você só tem a perder. E acreditando é a única chance que você tem de ganhar. Agora, para entender melhor essa filosofia, a gente pode pensar as relações entre fé e racionalidade. Pascal, em seu Pensées, ele defende que a razão humana ela tem seus limites. E diante do desconhecido, ele argumenta que a fé não é algo irracional, mas sim uma escolha pragmática. A crença em Deus para ele não depende de uma prova filosófica concreta, mas é uma atitude prática diante da incerteza. Para Pascal, a vida humana ela está imersa numa incerteza e numa imprevisibilidade. Não sabemos o que acontece após a morte, e a nossa capacidade de compreender o mundo racionalmente é muito limitada em relação ao infinito. Então é diante dessa ignorância que a aposta em Deus ela torna uma escolha mais lógica. E uma pergunta seria: o que você tem a perder? Ao viver como se Deus existisse, você adquire possibilidade de uma vida mais virtuosa, regrada e, no final das contas, a promessa de uma recompensa eterna.
não tendo então nada a perder. A grande questão que emerge da aposta de Pascal é se essa crença ela é realmente verdadeira ou apenas uma conveniência falsa. É possível ter fé em algo simplesmente porque é uma melhor opção, mesmo sem convicção? Alguns críticos argumentam que essa postura transforma a crença em Deus num cálculo de interesse pessoal, em vez de uma expressão genuína de fé. No entanto, Pascal não vê isso como algo puramente pragmático. Ele sugere que ao viver como se Deus existisse, com o tempo, a crença sincera ela poderia florescer no indivíduo. O ato de acreditar, segundo ele vai moldando as nossas atitudes, nossa moralidade e a nossa maneira de ver o mundo. Assim, a aposta na fé acaba por transformar e nos aproximar de uma verdadeira compreensão do divino. Embora esse argumento de Pascal tenha sido desenvolvido lá no século XVII, ele continua sendo relevante para as discussões modernas sobre fé e razão. Em um mundo onde as ciências, a filosofia frequentemente colocam em xeque a existência de Deus, a ideia de que acreditar pode ser uma opção mais segura ainda ressoa boa para muitos. Além disso, a aposta de Pascal é um convite a refletir sobre as decisões tomadas diante do desconhecido. O que estamos dispostos a arriscar? Até que ponto nós sentimos confortáveis diante das incertezas? Pascal ele nos provoca a pensar que, diante da vastidão dos mistérios da existência, a fé pode ser, paradoxalmente, um caminho mais racional. Mas então, julgar ou não julgar esse jogo? No fim das contas, a aposta de Pascal não é apenas uma reflexão sobre Deus, mas é uma metáfora sobre a própria vida. A todo momento nós fazemos escolhas sem ter garantias sobre o futuro. A questão que Pascal nos deixa é, diante da incerteza, você está disposto a arriscar por uma crença que no mínimo pode trazer sentido e propósito e esperança de uma eternidade? Se a aposta é alta, o prêmio também seria infinitamente maior. Então, o que você vai escolher?